A Série B está bombando, a Série B está com boas indicativas de que vai ser um grande campeonato. Tudo por conta desse início de grandes equipes fazendo belas partidas. Sport, Goiás e Santos se destacam nessa Série B, nesse início. E será que essas três equipes vão subir para a Série A? Enfim, vamos debater sobre a Série B aqui. Vamos falar também sobre o mau momento do Ceará. O Ceará não consegue engrenar. Desde os jogos do início do campeonato e na reta final do Campeonato Cearense, onde sagrou-se campeão, e logo em seguida, quando foi eliminado pelo Sport, o Ceará não consegue emplacar boas vitórias, aliás, não consegue vencer, não conseguem fazer partidas convincentes. Mas enfim, vamos falar também sobre o Fabrício Domingues. Provavelmente o Sport esteja interessado aí na compra do jogador, porcentagem, né, do jogador, e eu vou dar minha opinião do que eu acho agora, né? Vamos falar sobre tudo isso após a vinheta. Fala galera, Janderfute na área para falar com vocês. Enfim, primeiramente queria explicar, cara, nos últimos dias eu não vim aparecendo aqui, tinha muito assunto. Eu pensei em fazer vídeo sobre o Vitória, né, o mau momento que o Vitória vive na Série B, mas eu pretendo fazer esse vídeo, se brincar, hoje ou amanhã, falando sobre a Série A, o Vitória, o porquê que o Vitória não está jogando bem a Série A. Falar também do Bahia, né, da vice-liderança do Bahia na Série A, muito bem esse início do campeonato da Série A. O Bahia está conseguindo fazer um bom jogo, bons jogos, né, vencendo partidas importantes, mas eu não fiz. Então, eu pretendo fazer esses vídeos mais à frente. Mas eu entendo o seguinte, galera, eu acho que a gente só consegue aparecer aqui se a gente estiver bem. Eu, como não estou bem nos últimos dias, então eu não apareci. Mas eu peço que você fortaleça aqui o canal e me ajude, me fortaleça, né? Dando like, deixando o like aí para a gente conseguir fazer esse bate-bola falando do futebol aqui no canal Janderfute, beleza? Como eu disse, não estava bem, não estava me sentindo bem, estou passando por algumas situações pessoais e aí eu resolvi ficar mais contido, retraído. Isso gera, vamos dizer, um desfavorecimento aqui no canal, gera uma caída de produtividade, gera uma caída de audiência. Eu sei muito bem disso, mas eu acho que a saúde em primeiro lugar e depois o trabalho, enfim, é o meu modo de pensar. Mas vamos lá, vamos falar aqui, né? Vamos falar desses dois assuntos que eu falei, que é sobre Série B, o panorama do início dessa Série B, e vamos falando também sobre o Fabrício Domingues. Vamos começar pela Série B. Vamos começar pela Série B. A Série B vem começando num ritmo bem frenético, né? As equipes mais favoritas estão conseguindo chamar a atenção nesse início do campeonato. Por que eu digo mais favoritas? Os melhores elencos. Eu acho que Santos, Sport e Goiás estão tomando conta desse início, né? Com audiência e principalmente com a pontuação que os três estão. Vou mostrar aí, aqui a tabela da Série B. E aqui mostra que já começou uma certa desgarrada dessas três equipes. Claro, isso é muito cedo para dizer que as três equipes vamos dizer assim, vão subir logo. Dessas três equipes, eu acho que só o Santos vai ter uma pegada até o final desse jeito aí. Por quê? Elenco. Eu vejo muita gente debater em grupo, no Instagram, inclusive em comentários, sem nenhum embasamento. Comparar o elenco do Santos com o do Sport. O elenco do Santos, você olha para o banco, você vê soluções saindo do banco para entrar de titular. As soluções que tem no banco do Sport estão no departamento médico, né? E o que fazia o Sport ter uma boa desenvoltura no segundo tempo. E o Zé Roberto, esse cara tá no DM, né? Então, assim, já teve no DM Barleta, já teve e não voltou melhor, hein? O Barleta estava no DM
e quando voltou já não foi bem em nenhum jogo, nenhum. Então assim, é diferente do Santos. Os caras do Santos, eles entram, mas entram e correspondem. Inclusive ainda garfaram o Santos. No jogo passado contra o Guarani, o Santos ainda foi roubado, porque foi um gol legítimo do Gil, tiraram um gol legítimo do Gil, foi uma coisa esdrúxula dar um impedimento, mas enfim, né? Vejo, né, que o Santos tem jogadores que resolvem dentro e fora do time titular, então não dá muito para comparar. Eu acho que o Sport é o segundo melhor time ali de elenco, sem sombra de dúvidas. O Sport esse ano é o segundo melhor elenco. Depois vão do Goiás e por aí vai, né? E você vê, você vai botando aí por escalas, no caso, América Mineiro, você vê o próprio CRB, eu acho que é um elenco interessante para uma Série B, enfim, é um elenco experiente. Então, o Ceará é um time que não tem besta ali, coisa e tal. Vamos falar daqui a pouco do Ceará, né? Foi o terceiro assunto que eu nem citei aí no início dessa segunda parte do vídeo. Mas eu vejo que a gente olhando os jogos, você vê que não cai tanto de produção, nem Sport, nem Santos e nem Goiás. O Goiás vem de grandes vitórias nos últimos 2 jogos, inclusive, com o Marcão, inclusive, sendo protagonista desses jogos, mas também tem outros jogadores que são conhecidos, que podem resolver também, né? Então, acredito que Goiás, Sport e Santos tem tudo para manter essa regularidade, né? Eu já mostrei a tabela aí, quem quiser, olha aí de novo, voltando aí um pouco no vídeo. Eu confesso que eu estou muito otimista. Olhando o nível das outras equipes, não está tão próximo do Sport, do Santos e do Goiás. Então, no meu ponto de vista, olho nessas 3 equipes, que de fato essas 3 equipes vão brigar ponto a ponto, digamos assim. Mas deixa a opinião, se vocês discordam, e cite aí qual a outra equipe que deve se olhar um pouco mais carinho. Lá por baixo, olhando lá embaixo, eu acho que a minha decepção nesse início da Série B é o Paysandu. O Paysandu é uma equipe que eu não vejo besta, uma equipe que tem um treinador que é competitivo na Série B, mas que não emplacou, não engrenou até agora, né? E isso a gente sabe. Série B, se você não ganhar 5, 6, 7 jogos, você é demitido. E aí eu acho que um planejamento dos Paysandu com um cara que já tem nome lá no Paysandu, que é o Hélio dos Anjos, e você simplesmente vê o cara não conseguir emplacar vitórias na Série B, ele vai perder o boné. Então, isso vai mudar muito o panorama de planejamento, no meu ponto de vista, do Paysandu. Talvez para pior, mas talvez para melhor, dependendo de quem for um treinador possivelmente para assumir lá. Mas espero que torcida do Paysandu, espero que o próprio treinador tenha um pouco mais de paciência e as coisas possam engrenar. Mas nesse início de campeonato, eu acho que o Paysandu é uma surpresa negativa. A surpresa positiva, no meu ponto de vista, é o Operário, um time que está ali, G5, G6, G4, é uma equipe que não esperava de forma alguma fazer essas pontuações iniciais. Mas a gente sabe, o ano passado o Ituano fez isso, outras equipes fizeram isso também. Então a Série B é muito 880, né? Ora, as equipes estão lá por cima e de repente 2, 3 vitórias, aliás, derrotas desce e 3 vitórias sobe. Então a Série B tem essa questão, né, de momento. E o momento dessa análise, né, do início de 3 rodadas, está indo para a 4ª rodada aí, eu acho que sem dúvida o Operário é uma equipe que me surpreende. O Maxwell, né, meu brother, meu parceiro, que joga lá, tá jogando bem, inclusive, enfim. Vamos observando, né, as equipes. E no último jogo, eu acho que outra surpresa, a surpresa da última rodada. Da última rodada, eu acho que foi a Ponte Preta. Por mais que tenha pego o Amazonas, ou a equipe que está lá embaixo, que é fraca, coisa e tal, mas o Amazonas vem de jogos interessantes. Nos últimos jogos, ele pressionou o Flamengo, ele dificultou a vida de um tal de Flamengo, né? E também dificultou a vida, eu acho que foi de CRB. Então, são 2 equipes melhores do que o Amazonas, e o Amazonas fez ter jogo. E aí, quando pegou a Ponte Preta dentro de Campinas, ali no Moisés Lucarelli, já era, 3-0,
e poderia ser mais, né? E teve a questão do Jô, que foi preso aí por conta da falta de pagamento da pensão alimentícia, e isso ele no jogo que ele ia ser titular, ele ia ganhar a vaga titular, enfim. Mas vamos ver o decorrer, né? Vamos ver o decorrer da Série B aí nas próximas rodadas. Passando a régua aí na Série B, meus amigos torcedores do Vozão, inclusive um abraço aí pro meu amigo Alisson do Mantle Alvinegro. Eu tenho muito carinho pelo trabalho e pelo Alisson, porque sem sombra de dúvidas a gente nunca resplandeceu a rivalidade entre Sport e Ceará. Nem quando a gente foi finalista da Copa do Nordeste, ele defendeu as cores dele, eu defendi as minhas cores, a gente defendeu nossas teses, mas sempre houve uma amizade, muito parceiro, gente boa demais. Espero voltar para Fortaleza e trocar uma ideia legal pessoalmente com o Alisson, sem sombra de dúvidas, né? Será a minha terceira vez que eu vou para Fortaleza. É muito bom, um lugar muito ótimo. Mas o que está acontecendo, e o Alisson pode me explicar também aí nos comentários, o que está acontecendo com o Vozão, o atual campeão cearense, que evitou o Hexa do Fortaleza? Um time que não vejo com maus olhos. São jogadores que são competitivos, né? O Eric Pulga, que é o grande destaque, né? Jogador muito competitivo. Inclusive, eu acho interessante até o Mugni, que foi até destaque no Bahia, inclusive, numa Série A. O Mugni não está tão bem no Ceará. Será que é por conta do Wagner Mancini? Eis a questão. Eu acho, torcedores do Vozão, torcedores do Ceará, que é por conta do Wagner Mancini. Vou falar como um torcedor do esporte que viveu 2012 dentro do campo. Eu estava todo jogo, acho que o 2012 foi um dos anos que eu mais fui para a Ilha do Retiro. Cara, Wagner Mancini, sem sombra de dúvidas, no meu ponto de vista, foi um dos piores técnicos, ou o pior, que eu vi treinar o esporte. Ah, mas tem o gringo Florentino, mas tem não sei o que. Não, cara. O Wagner Mancini, ele fazia as coisas de propósito e ainda debochava da torcida do esporte, virando para trás e rindo. Eu nunca vi, eu ficava sempre atrás do banco dele, porque na época eu ia com um amigo meu, né, para as sociais, e ele odiava o Wagner Mancini, e aí ele ficava lá. Vamos ficar atrás do Wagner Mancini, porque hoje ele vai aprontar, e de fato, ele aprontava. Tipo, Cicinho no banco e botava um jogador mais fraco. Botava aquele atacante Gilberto, que foi do Bahia, no banco para botar Gilcinho. E eram essas pérolas aí que o Wagner Mancini fazia. E irritava a torcida. Irritava. Então, assim, beleza, 2012 para cá, o Wagner Mancini teve uma evolução, coisa e tal. Mas, cara, Wagner Mancini, eu acho que ele não tá numa vibe legal de evolução na carreira, e eu acho que o erro do Ceará foi ter mantido o Wagner Mancini para o decorrer da Série B. A gente sabe que campeonato estadual maqueia muito erros, maqueia muito amadorismo, maqueia muito, vamos dizer assim, né? Coisas que devem ser corrigidas. Mas poxa, eu acho que tem como extrair mais desse time do Ceará, taticamente, tecnicamente, né? Eu acho que o esquema do Mancini, às vezes, enfraquece o sistema defensivo, mas eu acho que quem tem mais propriedade para falar é o torcedor do Ceará, de fato. Eu sou um torcedor do esporte, vejo de fora, e acho que se o Ceará demitir o Mancini, vai ter uma mudança, né? Uma mudança positiva. Não entendo aquela demissão do Morínigo. Não entendo. O Morínigo, inclusive, deu um nó no esporte, no jogo de ida da final, e de repente foi demitido. E aí chegou depois o Barroca, que é péssimo para mim, treinador também. Espero que nunca treine o esporte. Mas, sinceramente, eu acho que o Ceará precisa também de peças. A gente vê o Janderson, que é um jogador que não me agrada, é um jogador fraco tecnicamente, é um cara que prevalece de velocidade. Mas a gente viu no jogo contra o Sport, o cara conseguiu perder na carreira pro Romarinho, o Romarinho comeu ele de coco. Então, o Janderson,
Ele precisa, eu acho que, oxigenar o elenco do Ceará. E outros e outros. Eu acho que o Eric Puga tá jogando, tá carregando o piano meio que só. Né? E se o Eric Puga for embora, né, se receber uma boa proposta de um time maior, não sei como é que seria a questão do Ceará, e tem a questão das dívidas do Ceará, a conturbação, né, do ambiente interno, talvez, faça com que o Ceará não corresponda incrivelmente. Desde o ano passado, dentro da Série B, eu estou falando, o Ceará não vem correspondendo. E é uma das equipes que são apontadas como um time para subir. Mas diga aí, torcedor do Ceará e torcedor do Sport, torcedor das outras equipes, o que vocês estão achando aí do Ceará que não vem conseguindo engrenar bons resultados, e isso tem um preço muito caro na Série B. Para fechar o vídeo, vamos falar do Fabrício Domingues. Saiu uma notícia aí, né? Sofá Escola do Leão no Twitter, vamos dizer, externou, né, essa notícia de que o Fabrício Domingues, o Sport está interessado em renovar com o Fabrício Domingues, né, e comprar o passe, 60% do passe do Fabrício Domingues. Aí, eis a minha opinião. Cara, sinceramente, já vou falando, eu não concordo com o Sport estar no meio de uma Série B. Veja bem, entendam, por favor. Eu não concordo em o Sport estar no meio da Série B, onde está em pleno começo ali de trabalho de todos os jogadores, e adiantar uma situação que às vezes pode ser prejudicial para o clube mais à frente. Vamos dar uma suposição bem plausível que pode acontecer. O Sport não sobe. Se o Sport não subir, feito no ano passado, aí renova com o jogador que não deu certo na temporada, porque automaticamente, se o Sport não sobe, o Fabrício Domingues é um dos grandes pilares do time. E se o Sport não subiu, é porque o Sport sucumbiu no campeonato. O Sport fez vexame no campeonato. E aí fica muito difícil você ter uma renovação com um elenco que fracassou. Que é uma prova disso o ano passado. A maioria esmagadora da torcida do Sport queria esse elenco do ano passado fora, porque fracassou um campeonato fácil. Esse ano está se tornando parecido a situação, porque a gente tem um elenco melhor, inclusive. Um elenco melhor, mas o campeonato é muito parecido com o do ano passado. O campeonato em si, a fraqueza das equipes adversárias. E de repente, equipes adversárias mais fracas do que o Sport subiram. Juventude, Atlético de Goiás, essas equipes eram mais fracas do que o Sport. E essas equipes estão jogando Série A e o Sport Série B. E aí? Mantém uma renovação com o jogador e, ao que parece, beira a casa dos 4 milhões. Eu acho que o Sport tem que trazer peças mais pesadas do que o Fabrício. Jogadores que sejam muito mais realidade do que ele. Ao invés de agora pensar em gastar essa grana em renovar com um jogador que a gente não sabe se vai dar certo. Então eu acho que é um risco muito grande agora pensar em questão de fato, de renovação. Eu acho que está muito cedo. Imaginem se ano passado o Sport renova por mais um ano com Wagner Love. Imagina só. A gente renovou com Wagner Love. A torcida está aplaudindo. Oxe, Wagner Love até a metade do ano tava metendo gol adoidado aí. Tava fazendo gol de lambuja. E depois, com a caída de produção? Ou vão dizer que eu estou mentindo? Imagina se renovasse ano passado com o Jorginho. Jorginho renovado, todo mundo ia aplaudir. Todo mundo. Mas quando chegou no meio, para o final da reta da Série B, caíram de produção. E isso deu um atrito muito grande com a torcida. E aí, vai manter jogador que fracassou na temporada? Então não é melhor esperar? No meu ponto de vista, é melhor esperar. A gente tem que aprender com os erros. A gente tem que aprender com as coisas que acontecem no clube. E eu vejo que, infelizmente, a grande maioria esmagadora da torcida do Sport é uma torcida imatura. E essa torcida, ela é muito fácil de influenciar o resto. E é isso que, infelizmente, pode acontecer. A turma é muito carente. O jogador joga 2, 3 jogos bem, aí tem que renovar e tá tudo certo. E aí depois a gente não sabe o que vai acontecer, se o jogador vai cair ou se vai melhorar.
todo negócio tem um risco, eu concordo, mas a gente também tem que ter consciência das coisas para poder fazer. Então eu acho que o esporte não tinha que se preocupar agora com renovação de seu ninguém. Se fosse da base, eu acho que tudo bem. Da base, jogador da base. Né? Porque, tipo, é uma joia, uma coisa que você vai ter que lapidar ali, um bem seu. Mas o Fabrício não. O Fabrício tá muito bem, mas quando ele cair de produção e o time passar por uma turbulência, que todo time na Série B passa por uma turbulência. E aí, como é que vai ser o comportamento? Enfim, deixo para vocês aí, né? Deixa o like aí para me ajudar mais uma vez. E quem quiser compartilhar, aliás, quem quiser colaborar, né? Eu vou botar o nome aqui de quem colaborar. Vou botar o nome aqui de quem colaborar, tá? O QR Code aí, né? Para ajudar. Não venho recebendo ajuda, né? Do QR Code já tá aí. Oxe, já faz um tempão que eu não recebo ajuda, muito tempo, né? Muito tempo mesmo, mais de 2 meses aí que eu não recebo ajuda, mas tudo bem. Só tô falando para vocês que quem quiser, né, colaborar, vou deixar aqui o nome de vocês na tela para que vocês sintam-se agradecidos, abraçados pelo projeto. Tamo junto. Abraço e vamos que vamos.